Glórias a Deus. Mais uma vez quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora, quero convidar você a chegar um pouquinho mais cedo. Apesar de nossos louvores eles não serem os mais afinados, aquele que vos fala não ter uma voz glamurosa, mas creio da importância, entendo da importância de nós, nesses tempos de pandemia em que estamos afastados fisicamente da igreja, nós podermos ter momentos de comunhão, momentos em que nós ouvimos as vozes dos nossos irmãos e conseguimos identificá-las. É tão prazeroso, é tão gratificante. Quero convidar você a fazer parte dessa experiência e chegar um pouquinho mais cedo. Estamos estudando o fruto da carne, os frutos da carne e o fruto do Espírito. Estamos já há alguns domingos iniciando esta jornada através do texto de Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante. Já passamos por alguns deles e vamos dar continuidade nesta manhã. Quero fazer mais uma oração, pedindo a Deus que o Senhor possa falar com você, possa trazer a você entendimento. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez oramos. Nossa vida, ela é pautada nas orações. É pautada, Pai querido, na dependência do Senhor. E nós queremos, nesta manhã, convidar o Teu Espírito de entendimento, o Seu Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Que nós possamos ouvir a Tua Palavra, possamos entender a Tua Palavra e colocá-la em prática nas nossas vidas. Especialmente eu peço para a minha vida, que o Senhor me capacite a ser um instrumento da Tua vontade, tanto nesse primeiro período como no segundo período. Oro em nome de Jesus. Amém. Esse estudo que nós temos feito, ele tem sido um estudo um pouco mais técnico, um pouco mais profundo no sentido de conhecimento. É um estudo totalmente diferente daquele estudo que nós fizemos de Gálatas, no sentido de estudar o livro. O objetivo é este mesmo. O objetivo é trazer conhecimento para você conseguir identificar tanto na cultura, presente, passado e futuro, esses frutos da carne, para que você possa, de alguma maneira, ser alertado. Quando você vê a fumaça, e o ditado diz que onde tem fumaça tem fogo, você possa perceber isso. E quando você identificar alguns desses sinais, você possa se afastar. A palavra de Deus diz que nós temos que nos afastar. A gente não pode brincar com o pecado. Nós não podemos permitir que esse Satanás que está ao nosso derredor, ele chegue muito perto de nós. Nós somos suscetíveis ao pecado. Nós gostamos do pecado. E o que acontece é que nós somos iludidos. Nós somos atraídos. E quando nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos, a palavra usa a palavra concupiscência. Quando nós somos atraídos pela nossa própria concupiscência, nós acabamos por pecar. E o objetivo desse estudo é exatamente isso, trazer elementos para você. Na semana passada, conforme nós temos procedido, fazendo um breve resumo, nós tratamos da idolatria. Falamos que esta idolatria, no sentido errado da palavra, digamos assim, ela tem a ver em você adorar e cultuar outros deuses, em você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Idolatria não tem a ver apenas com pessoas que oram, adoram e veneram imagens. Faz parte da idolatria. Mas nós temos percebido que esta idolatria, ela muitas vezes abrange coisas que para nós são como se fossem normais. A idolatria, ela abrange uma gama muito maior de coisas do que apenas uma estátua de gesso, de metal, de barro. É muito mais do que você olhar para uma imagem que tem a figura de uma pessoa ou de algum ser. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Falamos que no início, a criação dessas estátuas, elas não tinham o objetivo de criar imagens de adoração.
Falamos que tinha a finalidade de representar o Deus que governava aquela região. Então as pessoas, quando entravam num lugar, numa determinada localidade, elas sabiam que o Deus que era adorado era aquele, e tinham uma série de características. Se você, porventura, tiver um chamado missionário e você intentar ir para um país do Oriente Médio ou da África, ou sei lá, de qualquer país, saiba que há costumes que você tem que aprender. Você não pode simplesmente chegar no local e apresentar aquilo que você acredita, agredindo a vida das pessoas. A pregação do Evangelho não é assim. Mesmo dentro da nossa cultura evangélica cristã brasileira, nós temos diversas denominações que elas adoram a Deus de uma maneira diferente. E nós temos que entender e muitas vezes respeitar essas diferenças, porque a nossa função aqui na Terra é falar da verdade. E poucas vezes confrontar pessoas no sentido do que elas creem de uma forma agressiva. Nós temos sim que ensinar, nós temos sim que falar a verdade, mas entenda que há formas e formas de fazer isso. Mas voltando à nossa idolatria, quando você entrava numa localidade, havia divindade que era adorada naquela região. Então das motivações de fazer essa estátua era isso. A segunda é que peraí que eu me perdi. Não é isso. Tá? Visava localizar e visualizar o Deus que representava. Perdão. O que aconteceu é que com esta prática de você colocar aquelas imagens, naturalmente as pessoas elas começaram a não identificar como um Deus invisível, e sim como um Deus físico. Então aquela que era uma imagem que era apenas representativa, ela passou a ser um objeto de adoração de fato. Citamos na semana passada também o culto ao imperador romano. Então havia a gratidão em relação a Roma, em relação à paz que ela veio trazendo, reduzindo o conflito entre os povos, em especial os povos chamados bárbaros. E aí o que aconteceu? Esta gratidão ela foi convertida numa imagem, por exemplo, de uma águia, que era a representação de Roma. Depois disso se converteu para uma adoração ao imperador e até com a criação de uma imagem de escultura. Citamos também na semana passada a condição de Daniel capítulo 3, em que Nabucodonosor ele também criou uma imagem que era para a sua adoração. E aí você pode falar que esse tipo de adoração hoje ela é relegada apenas a igrejas que cultuam imagens, e isso não é verdade. Nós temos visto que essa idolatria que expande o seu grau de atuação, ela atinge em cheio os meus desejos, as minhas vontades. Nós temos símbolos de status. Na virada do ano você pode observar na televisão, vai haver lançamento do iPhone tal, e as pessoas elas correm para as filas para ficar 2 dias na fila para ser o primeiro daquela localidade, daquele estado, daquela cidade a adquirir um celular. Então aquilo passa a ser um grau de status para ele. Isso é um tipo de idolatria. Pessoas idolatram seus trabalhos, suas famílias, idolatram um animal, idolatram uma série de coisas. Então a idolatria, ela continua existindo. Interessante que a idolatria, nós falamos na semana passada, ela é alistada logo após os pecados da ordem sexual, e não é simplesmente coincidência. Nós temos nessa sociedade que nós vivemos uma cultura sexista, em que as pessoas elas olham para as coisas sempre motivadas dentro da área sexual. Você vê isso dentro das propagandas de Dia dos Namorados, você vê em Dia das Mães, Dia dos Pais, todas as propagandas elas têm um fundo em que mostram a sexualidade masculina e em especial a feminina como um atrativo e uma forma de vender mais.
não se associa uma marca com uma pessoa com uma dificuldade ou um defeito, mas se associa com uma pessoa que é um padrão, que é praticamente inalcançável. E realmente inalcançável porque muitas vezes elas são tratadas com programas de computador para reduzir e tirar qualquer imperfeição. Então a idolatria, ela tem muito a ver com a sexualidade. As pessoas, elas têm o sexo como uma forma de idolatria. Semana passada também tratamos do outro tema chamado feitiçaria. Falamos que esta feitiçaria, no momento inicial, ela não tinha uma conotação má. Ela falava de um manuseio de ervas. Nós não tínhamos, é claro que você sabe disso, há 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás, você não tinha laboratórios farmacêuticos. Então todo e qualquer material, qualquer remédio que era feito, era de testes. As pessoas pegavam ervas, entendeu? Elas observavam os animais, e elas viam que algumas coisas que eram introduzidas na alimentação ou retiradas da alimentação, em certa situação fazia bem. Então, começou-se a trabalhar essa palavra que a gente chama de feitiçaria, mas que era farmaqueia no sentido da palavra grega. Esse manuseio era algo bom. Então, num primeiro momento era algo bom, não havia nada de pecaminoso. No segundo momento, começou-se a usar isso com formulações no sentido de prejudicar pessoas. Então, se misturavam essas ervas para gerar algum tipo de desconforto e muitas vezes a morte. E aí, este contexto começou a entrar, essa palavra farmaqueia, uma palavra grega, ela começa a dar uma conotação ruim, mas ainda não é a palavra que o apóstolo Paulo trata lá em Gálatas 5, verso 19 em diante. Aí, a partir de então, começou-se a usar isso de uma forma de feitiçaria e bruxaria. Começou-se a colocar dentro destas ervas elementos como orações, como sangue, como uma série de coisas com o objetivo sempre de prejudicar. E o cristianismo ele foi desenvolvido exatamente dentro desse contexto, em que as pessoas olhavam para a cultura da época, e a cultura da época era recheada de ações de feitiçaria e de magia. Haviam curandeiros, haviam pessoas que eram faziam agouros, né? Lançavam maldições. A gente vê lá no Antigo Testamento, Saul, ele invocando a presença, que é uma passagem bem controversa, invocando a presença de Samuel, e aquela mulher era uma feiticeira. E o cristianismo, ele nasce dentro desse contexto imundo, em que o apóstolo Paulo, ele é obrigado a trabalhar não só a espiritualidade boa, mas também combater a ruim. E a palavra de Deus, ela tem esta autoridade e este poder de mudar e transformar corações. Nunca esqueça disso. Essa semana eu falei com várias pessoas em relação a essa dificuldade da mudança do coração do amigo, do irmão, do pai, do tio, do avô, do marido, da esposa, do filho. Pessoas que têm o coração endurecido e que se acha que não há nada a ser feito. Há tudo a ser feito. A palavra, ela muda corações. A palavra que não procede do homem, mas procede de Deus, ela muda pessoas. E em Atos capítulo 19, verso 19, nós vimos na semana passada, mágicos e feiticeiros na cidade de Éfeso, eles começaram a se converter. E ao se converter, eles foram confrontados com as suas ações, com as suas práticas. O apóstolo Paulo, ele não foi na casa deles. O apóstolo Paulo, ele não ficou lá puxando a orelha deles. Simplesmente ele pregou a palavra. E ao pregar a palavra, aqueles homens, eles se viram na sua condição pecaminosa, em que eles invocavam deuses que não existiam. Deuses diferentes daquele Deus que era pregado pela palavra de Deus. Em Atos 19, 19, a palavra de Deus relata que aqueles homens fizeram uma grande fogueira. Não era um feiticeiro ou dois. Aquela cidade de Éfeso havia uma deusa chamada Diana. Havia um templo para ela.
E essas pessoas, elas eram como que atraídas para um templo como esse. Mas a palavra, ela fez a diferença. E aqueles homens, não satisfeitos em confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles pegaram todos os seus livros mágicos, fizeram uma grande fogueira no centro da cidade. E a palavra de Deus diz que aquele valor era um valor altíssimo, porque eram materiais que vinham de décadas, de séculos atrás, de pessoas que foram garimpando aquele conhecimento, mas aqueles homens não queriam mais fazer feitiçaria. Como que eu combato a feitiçaria? Como que eu combato? Oração e palavra. Algumas práticas, infelizmente, mesmo nos dias de hoje, elas continuam ativas. E nós fizemos o que com elas? Nós cristianizamos elas. Você tira a patente, você tira o rótulo dela de feitiçaria e coloca como algo cristão. E nós citamos algumas, como por exemplo você deixar a Bíblia aberta num salmo ou em cima do painel do carro na tua casa, como se aquilo fosse um elemento que produzisse proteção. A Bíblia, ela por si só, ela é nada mais, nada menos do que um livro de papel. Se você jogar essa Bíblia no fogo, ela vai pegar fogo. O que é importante é a mensagem que é produzida, e a mensagem que é extraída e gravada na tábua do seu coração. Interessante que nós finalizamos na semana passada que estas obras da carne, todas elas sem exceção, elas simplesmente, elas não são coisas criadas, elas são coisas pervertidas. Você pega algo que é bom, algo que é exigido na palavra, algo que é orientado para que seja feito, e aí se perverte. E aí nós citamos as obras da sexualidade. O sexo, ele parte do amor. Deus cria isso como uma ação de amor, e o ser humano perverte isso. A adoração que deveria ser a Deus, ela é pervertida numa idolatria. As ervas que existem, os chás que são feitos, as coisas que podem ser extraídas da natureza, elas são convertidas em coisas ruins. O ser humano, ele tem a capacidade de pegar uma flor, como por exemplo a papoula, e extrair dela a heroína. Acho que é heroína. Ópio, perdão. Então as pessoas, elas procuram misturar de uma maneira pecaminosa. O pecado, o fruto da carne, ele tem como essência converter algo bom em algo ruim. Acabada esta breve introdução, nós passamos para a próxima obra da carne. Eu quero convidar você a ler comigo mais uma vez Gálatas capítulo 5, verso 19, 20 e 21. Assim diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versos 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas e bebedices, e glutonarias, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Leio semana após semana este texto, para que você possa ter no seu coração gravado o que é algo que não agrada a Deus. Se você tem esta prática, se o teu coração está tão endurecido que você não consegue mais ver nada, o fim para você é o inferno. Mas se o seu coração ainda se incomoda com esta prática, você consegue ainda olhar para a pessoa que você comete este pecado e você sente algum tipo de dor no seu coração, não remorso, há esperança para você. Como houve esperança para mim, e há esperança para os cristãos ao redor da terra. A obra da carne, o fruto da carne que nós estaremos vendo nesta manhã, a primeira dela é inimizades. Também ódio,
também brigas. Essa palavra grega é ektira, E-C-H-T-H-R-A, me perdoem a pronúncia, eu não sou bom de grego. E-C-T-H-R-A. Esta palavra tem muito a ver com intenção. Não com a prática, mas muito mais com a intenção. É o teu mover, o mover do teu coração em relação a uma situação. Outras traduções da palavra hostil ou hostilidade. Está lá em Romanos 8,7, abre aí por gentileza. Romanos 8, verso 7. Romanos 8,7 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Portanto, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, em Romanos capítulo 8, verso 7, é uma aplicação desta palavra inimizade, que mostra que a minha ação, a sua ação, quando é fora dos conceitos da palavra, traz perante Deus o conceito da inimizade. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 14 e 16. Versos 14 e 16 de Efésios capítulo 2, ele também fala sobre esta inimizade perante Deus. Efésios capítulo 2, versos 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Algo que nos afasta de Deus é esta inimizade. Também temos o conceito da inimizade tradicional entre famílias. Efésios capítulo 2, verso 16, nós já lemos, tá? Inimizade mútua, também, Efésios 2, 16. Elementos conflitantes, Efésios 2, 14, nós também já lemos. Não é necessário gastar muito tempo discutindo o significado desse tipo de inimizade, pois fala-se de algo que não é agradável, algo que gera algum tipo de incômodo. No próprio Novo Testamento, ela só ocorreu nessas duas passagens que nós lemos. Em Romanos 8, 7, em que Paulo escreve que a mente ela se fixa na carne, que aquela mente que se fixa na carne ela é hostil a Deus. Quando você está preocupado em satisfazer apenas os desejos do seu coração, você é declarado, você é colocado como inimigo de Deus. Efésios 2, de 11 a 16, numa abrangência maior do texto que nós lemos, diz que ela é usada como uma parede divisória de hostilidade que faz separação entre judeu e gentio, até que ambos se tornem um só em Jesus Cristo. Havia uma separação de inimizade. Os judeus olhavam para qualquer povo que não fosse deles de uma forma excludente. Então aquelas pessoas elas não faziam parte do povo de Deus e não mereciam nenhum tipo de condescendência, nenhum tipo de misericórdia. No mundo antigo havia tipos de inimizade e essas continuam sendo reproduzidas na vida humana nos dias de hoje. Havia inimizade entre uma classe e outra dentro da mesma cidade ou do mesmo país. A gente vê que há uma diferença entre classes sociais. Tenho visto uma série na Netflix em que fala claramente sobre uma classe, a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe e o resto. A gente vê essa diferenciação. Há lugares em que não é qualquer pessoa que entra. Você tem que ter algum tipo de identificação. Em cada cidade havia uma guerra civil nos tempos antigos, entre os que possuem e os que não possuem. Isso aconteceu muito dentro da Revolução Industrial, dentro da história da humanidade. Você vê as pessoas lutando para ter uma possibilidade maior. Há décadas, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, havia lá na África do Sul o apartheid,
que era o quê? Uma minoria branca que dominava a maioria negra. Em que as pessoas elas lutavam para ter direitos, mas que a maioria branca, que era quem detinha os recursos financeiros, um país extremamente rico, devido em especial à extração de diamantes, oprimia a população negra de tal forma que eles tiveram que se rebelar. Inimizades. Pode haver em qualquer comunidade uma guerra de classes que as pessoas de disposição maligna podem facilmente fomentar, visando atingir seus propósitos pessoais maldosos. Grupos de pessoas, elas se colocam numa posição de inimizade para satisfazer os seus desejos. Nós temos visto, em especial nesse período aí de anos que tem ocorrido a Lava Jato, esta guerra contra a corrupção, em que as pessoas, elas com a cara mais lavada, elas fazem o que querem simplesmente para oferir lucros e geram tipo de inimizade. Havia também inimizade entre os gregos e os bárbaros, um pouco mais avançado na história. A gente vê que os gregos, como os judeus, eles olhavam para qualquer povo que não falasse, não tivesse a língua grega, como pessoas bárbaras, como pessoas que não tinham nenhum tipo de conhecimento. Para os gregos havia, num sentido literal, uma diferença entre gregos e bárbaros. Você vê que na humanidade, essa ideia de inimizade, ela é de ponta a ponta. A gente vê Hitler com o conceito dele de arianismo, em que ele achava que o sangue dele era melhor. A gente vê a figura dos reis ao redor dos séculos e dos milhares de anos atrás, pessoas que achavam que tinham sangue azul, um sangue real. As pessoas, elas realmente acham que elas são melhores do que as outras. Em relação aos gregos, não se podia ir contra a natureza. A natureza planejava dois tipos distintos de homem, o que era grego e o que não era não grego, o não grego. Como homens que eram sem aquela cultura que os gregos achavam importante poderiam governar alguma coisa. Era uma situação arrogante. Interessante que os gregos olhavam inclusive para culturas muito mais avançadas que a deles, como a dos egípcios, e relegavam eles à categoria de bárbaros. Aristóteles, um pensador, pensava que o próprio clima favorecia. Muitas pessoas olham e falam: o Brasil, Deus ele é brasileiro porque nós temos de tudo, e você acha que o povo brasileiro ele é melhor do que os outros. Nós temos visto isso com frequência. Para os gregos, estes bárbaros eram por natureza escravos. Era perfeitamente correto no pensamento grego a aplicação da escravatura. Então a gente olha, por exemplo, em especial os Estados Unidos, a gente vê que a cultura da escravatura para eles era normal. Houve a guerra lá do norte contra o sul, em que o sul ele era escravocrata e ele lutava contra o norte porque eles não queriam liberar os negros. E mesmo após a liberação, até 1960, mais ou menos, há 40, 50 anos atrás, havia situações em que o negro não podia entrar no mesmo ônibus que um branco, não podia usar o mesmo banheiro que um branco, ele não poderia se alimentar no mesmo lugar que um branco. 2020, pude amargamente ver na televisão as pessoas lá nos Estados Unidos, da Igreja Batista lá, não sei lá das quantas lá, defendendo a escravidão. Formas de pessoas que olham para uma cultura como a negra, uma pessoa que olha, por exemplo, para os latinos e fala assim: não, eles são inferiores. Os americanos, eles olham para os latinos de uma maneira como se eles fossem inferiores, para os mexicanos, para os porto-riquenhos. Para os gregos, não só para os gregos, para muitos seres humanos, as pessoas, elas eram inferiores. E era totalmente normal comprá-los, vendê-los e usá-los como escravos. É de relevância que 2 lugares aparece essa palavra inimizade. Nós já lemos Efésios capítulo 2, versos 14 e 16. E referem-se ao relacionamento no mundo antigo entre judeus e gentios. Havia realmente uma parede de hostilidade,
uma inimizade tradicional antiga entre judeus e gentios. Era uma ojeriza que existia entre ambas as partes, tanto que os gentios olhavam para os judeus de uma maneira de sentindo nojo, e da mesma maneira os judeus em relação aos povos. Os romanos olhavam também para os judeus como pessoas com forma de inimizade. E mesmo entre os judeus havia esse tipo de problema. Se você segue a história das Escrituras, você vai ver claramente a figura do povo do norte e as tribos do sul. E após uma série de conflitos políticos, eles se dividem. Passado algumas centenas de anos, as tribos que são do norte, elas são levadas para a Síria, são cativas. E aí o que retorna para aquela terra, eles chamam de povos samaritanos, em que a gente vê nos relatos dos evangelhos, os judeus não queriam nem passar na cidade. Passar na cidade já era uma forma de você ficar imundo. Havia um ditado de que os judeus juraram pelo Deus do céu, da terra e do mar, que nunca demonstrariam boa vontade a qualquer homem de outra nação, em especial que nunca fariam isso com os gregos. Pastor Paulo, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver porque nós temos feito esse mesmo tipo de distinção. Nós olhamos para pessoas que confessam a Deus de uma forma diferente que a gente, e nós não aceitamos. Esses dias eu vi uma reportagem que a CPAD, uma grande editora da denominação Assembleia de Deus, havia chamado Augusto Nicodemos, que é de uma outra denominação, para dar uma palestra. E aí as pessoas elas se levantaram dentro da denominação para que aquela palestra ela fosse cancelada, simplesmente porque aquele homem fala algo que eu não acredito. Às vezes isso gera algum tipo de conflito, mas nós agimos assim. Nós agimos assim com os nossos irmãos, nós agimos assim com aquelas pessoas que nos cercam, com este mesmo grau de inimizade. Também os judeus consideravam os gentios impuros. Casar-se com o gentio era o mesmo que ter morrido. Nos seus momentos mais amargos, os judeus podiam considerar os gentios como animais imundos, odiados por Deus. A cortina de ferro do preconceito racial e da amargura interracial não é coisa nova. O espírito que produz os botins raciais e a segregação das cores é tão antigo quanto a civilização. A forma mais fácil de definir esta inimizade é falta de amor. Você olha de um lado, amor, e do outro lado, a inimizade. Se você quer um antônimo, se você quer uma palavra que você não consegue realmente focalizar o que é inimizade, é falta de amor. O amor de Deus, o amor incondicional, que alguns falam que é ágape, mas na verdade a pronúncia certa é agape, por mais feia que seja. Esse amor agape é o amor de Deus, o amor incondicional. O amor que procede do Senhor, que flui através dos seus filhos. Um amor que não olha para a cor, não olha para o formato do rosto, não olha para a crença política, ideológica, mas que olha para as pessoas como merecedoras da graça de Deus. Este amor é a maior virtude cristã. Quando nós finalizarmos o estudo dos frutos da carne, a primeira virtude que nós vamos estudar, a primeira parte do fruto do Espírito é o amor. Este amor é a atitude mental que nunca permitirá sentir amargura para com homem algum e que nunca buscará outra coisa senão o bem maior dos outros, independente de qual seja a atitude dos outros para com ela. Você entende como é difícil isso? Como essa busca de se afastar da inimizade, ela é difícil? Nós não estamos falando de pessoas que são longe, estamos falando de pessoas que estão perto. Inicialmente perto, mas os de longe também. Essa manutenção do amor é a pessoa afligir você e você a amar. A inimizade
é a atitude da mente e do coração que coloca as barreiras. Não, eu vou até aqui. Daqui eu não passo. Eu estou cansado. Eu não aguento mais. Agape é a atitude do coração e da mente que alarga esse círculo, que estende a mão da amizade e que abre os braços do amor. Uma é a primeira obra do fruto do Espírito. O outro é uma obra da carne. Você tem condição? Tem. Quem diz isso é o próprio Deus. Eu não tenho condições de convencer você a perdoar. Eu não tenho condição de para você. Eu não tenho condições de convencer você de que você tem que dar mais uma oportunidade. Mas a palavra de Deus diz que quando você não faz, você é colocado como inimigo de Deus. Amém, queridos? Nós ainda temos 10 minutos e eu não vou começar a próxima obra da carne. Então eu vou interromper um pouco antes a dominical. Nós vamos voltar quando for 10 horas e 35 minutos, tá? E a gente volta para tratar com a outra obra da carne. Que Deus abençoe você nesse primeiro período e que você retorne para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. Deus te abençoe.